cumprimentar o André, né? O Marco também, e tentar compartilhar um pouco dessa linha, dessa fala do André, no sentido de o que seria o bem viver para nós, povos indígenas. O André já trouxe uma boa noção, né? Uma baita explanação do que seria o bem viver numa perspectiva, né, Imbiá-Guarani. E eu, enquanto indígena da etnia Caingangue, também me identifico muito na fala dele, porque o bem viver para os povos indígenas ele é semelhante, né? Ele tem esse elo de ligação entre os 304 povos indígenas hoje no Brasil. Digo 304 porque até o último censo do IBGE de 2010, nós éramos 305 povos indígenas, né? Devido à pandemia de Covid-19, nós tivemos o último indígena da etnia Juma, né? Que foi vítima de Covid-19 e por si só, né, esse povo deixou de existir. De qual região esse povo? Da região amazônica, o último indígena da etnia Juma. E então ali se vai toda uma lógica cultural, uma forma de vida, né, uma essência, uma ancestralidade de um povo, né, que foi vítima de um genocídio histórico que veio a se concretizar durante a pandemia de Covid-19. Então, esses modos de vida, essas formas de vida, né, esse bem viver, ele está exatamente ligado a isso que o André traz, né, que é o princípio, né, de coletividade dos povos indígenas. Quando a gente fala em princípio de coletividade, ele está ligado a todas as nossas formas de relações na nossa comunidade e com, né, muito além do físico, né, mas também do espiritual, porque os povos indígenas tratam, né, o universo ao nosso redor como todo, né, parte de um todo e de uma complexidade ainda maior, em que a mata, em que os animais são todos seres de um universo e todos eles, em alguma medida, são seres, né, detentores de direitos, são seres vivos também e que a gente tem uma mútua dependência um do outro, principalmente ligado ao território, como o André disse. Os povos indígenas sem seu território, eles perdem a essência muitas vezes, né, desse princípio de coletividade. Se desligam muitas vezes até das suas formas de vida social coletiva do dia a dia. O território é a base e a essência de um povo, né? Então, quando o André traz na fala dele que para nós, povos indígenas, a retomada ela tem a ver com bem viver, é o resgate desse bem viver que está em jogo quando a gente faz uma retomada, né? É para resgatar nossas formas e modos de ser enquanto indígenas. E a gente busca isso porque é no território que a gente vai poder ter a plena exercício desse bem viver social enquanto indígena. Alguns poderiam pensar que bem viver tem a ver com bem-estar, com formas de vida, tem a ver, mas que se perguntar o que é bem viver para os povos indígenas é viver, né, intimamente ligado ao território, né, pensando num princípio coletivo, né, em que todos minimamente tenham dignidade enquanto pessoas para viver e sobreviver, né, tendo alimento, tendo sua casinha, tendo seu espaço para viver e morar, né. Então isso é pensar coletivamente. O bem viver está ligado a uma coletividade, a um pensamento coletivo social, que é o que caracteriza todos os povos indígenas no Brasil, né? Então tem essa ligação com a espiritualidade, né? Com a ancestralidade. Todos têm uma noção do seu pertencimento étnico. Então, e ela está intimamente ligada a essa questão da relação com a terra e o meio ambiente, principalmente. Por isso que os povos indígenas se caracterizam como um dos maiores povos, né? Que protege e preserva o meio ambiente hoje, né? Só ver exemplo do Brasil, onde estão as maiores áreas de conservação ambiental e proteção ambiental no Brasil, né? Grande parte delas dentro dos territórios indígenas. Então, o bem viver é nesse sentido, né? E esse bem viver que a gente está falando é ele que está sendo atacado hoje, né, no Brasil. Essas formas de vida, de se relacionar com o território que estão em risco hoje. Não só hoje, mas historicamente no Brasil, que é a tentativa, né, de, além do extermínio e genocídio, é tentar se apagar esses modos e formas de vida que os povos indígenas exercem, que nós, enquanto indígenas, levamos, né? E que nós nunca desvinculamos dela, né, André? Então, essa forma de vida, independentemente se a gente estiver no território ou fora dele, a gente leva conosco esses princípios e valores e essa identidade enquanto indígenas também, né? Então, essas formas de vida estão sendo atacadas hoje, né, de maneira mais intensificada e mais articulada também, na medida em que os povos indígenas historicamente lutaram para garantir esse bem viver, essas formas e modos de vida. E se garantiu algumas coisas importantes na Constituição de 88, mas, né, dentre elas, três pilares fundamentais e essenciais, que a gente poderia elencar aqui, que é o direito à autodeterminação, direito à diferença e direito aos nossos territórios tradicionalmente ocupados, né? O direito originário à terra. Então, digo porque até 88 os povos indígenas éramos considerados como sujeitos relativamente incapazes, né, André?
pelo Código Civil de 1916 até 1988, até a data da Constituição, o Estado brasileiro tinha a ideia de tentar, né, a política de Estado brasileiro era de integrar os povos indígenas na sociedade nacional, né, tentando, de alguma forma, já que não tinha se efetivado o extermínio, mas tentar acabar com toda essa diversidade de bem viver que tem no Brasil hoje, né? Esses 304 bem viveres diferentes dos povos indígenas, né? Então a ideia era de integrar os povos indígenas, né? De alguma forma fazendo com que os povos indígenas se tornassem só mais um número de CPF, perdessem sua identidade, seus costumes, né? Seus valores, princípios e modos de vida, né? Então se garantiu esse direito. A diferença que hoje é o direito ao quê? Dos povos indígenas serem quem são, né? Garantiu essas formas e modos de vida que a gente tanto pauta e luta para manter, né? E o direito territorial, que é a base de todos esses direitos, e o bem viver, como a gente falou, né? Então, que também vem sendo, pós-88, há uma tentativa muito grande do Estado brasileiro, de setores econômicos e do agronegócio, principalmente, tentando inviabilizar esses direitos que foram conquistados com muita luta e com muito sangue de vários, né? E vários indígenas nesse Brasil que tombaram durante essa luta e que não conseguiram muitas vezes ver essa luta se materializar, essas conquistas, né, até hoje. E outros dão continuidade a essa luta, como é o meu caso, do André, né, e outros tantos que virão. Então, além desse risco do bem viver, dessas formas de vidas que estão em jogo aí, que há um ataque muito bem organizado por parte do Estado brasileiro historicamente, a gente vê que hoje a gente, né, estruturalmente e politicamente, a gente vê o Estado brasileiro atuando com seus três poderes, legislativo, executivo e judiciário, de forma a não garantir essas formas e modos de vida, né? Colocando em xeque, em dúvida, em risco esses modos de vida que são dos povos indígenas. E a gente vê um poder legislativo atuando no sentido de aprovar leis e projetos de leis, né? Emendas constitucionais, de modo a reverter as conquistas constitucionais de 88, né? Querem tentar, de alguma forma, paralisar qualquer futura demarcação de terra indígena no Brasil e rever as que já foram demarcadas. Exemplos de projetos é o PL 490, PEC 215 e outros tantos projetos que estão parados no Congresso Nacional, né? Alguns andando e tramitando. E o que mais avançou no momento foi o PL 490, que visa a paralisação, demarcação de terras indígenas e a revisão das que já foram demarcadas, e além da abertura dos territórios indígenas para exploração de terceiros, mineração, né, garimpo, o que vocês possam imaginar. E outro lado, a gente vê o Poder Executivo, né, historicamente na figura do Presidente da República, abaixo dele, subordinado está o Ministério da Justiça e Fundação Nacional do Índio, que tem esse poder, competência principal de demarcar os territórios indígenas, que tem a competência de garantir o território para a gente exercer esse nosso bem viver e modos de vida, né? Por isso é essencial o território, como o André falou. E a gente vê hoje o Poder Executivo refém do Congresso Nacional e não efetivando nenhuma demarcação de terra indígena no Brasil. E a nossa única barreira e trincheira de luta é o Poder Judiciário hoje, né, que a gente luta para que ele reconheça esse direito. E a gente vê uma dificuldade muito grande de juízes de primeira instância e tribunais estarem reconhecendo esse direito. E muitas vezes um território indígena, para ser demarcado e garantir um mínimo de subsistência para esse povo, um mínimo de área para a gente exercer esse modos de vida e o bem viver, a gente leva mais de 20 a 30 anos para garantir um mínimo territorial hoje, né? Então há uma dificuldade muito grande em se efetivar esses direitos fundamentais na medida em que o Estado brasileiro ele é omisso e atua de maneira comissiva, negligente para efetivar direitos fundamentais para os povos indígenas, né? Se omite, nega. Quando os povos indígenas cobrem a efetivação desses direitos que a própria Constituição Cidadã prevê e que a gente lutou para ela também ser constituída, a gente vê uma atuação do Estado muito opressiva, né, muito violenta e muito bem organizada na hora de punir indígenas, né? O Estado brasileiro é muito bem organizado na hora de repreender, né, reivindicações indígenas e mobilizações. Então, na hora de efetivar direitos fundamentais, se omite e é muito bem eficaz nessa proposta, né? Mas na hora de efetivar direitos fundamentais, a gente vê toda uma negligência nesse sentido.